Netuno em trânsito na quarta casa. Quarta casa. Netuno em trânsito pela quarta casa sensibiliza-nos num nível profundo e pessoal, e seus efeitos se manifestarão tanto externa quanto internamente em nossa vida. Obviamente, as duas dimensões estão interligadas. Contingências externas incitarão mudanças interiores e qualquer mudança interior se expressará externamente de alguma forma. Examinaremos primeiro as consequências internas e psicológicas e depois passaremos às ramificações mais materiais desse trânsito. Em qualquer momento durante o período no qual Netuno cruza o IC e viaja através da quarta casa, podemos passar por fases de confusão interior. Não temos certeza exata de quem somos ou do que estamos fazendo aqui. A quarta casa está associada com nossa base de operações. No nível externo é a nossa casa, mas psicologicamente representa de onde viemos. Netuno aqui pode descrever sentimentos de estar perdido. Não sabemos onde estamos e não temos uma noção sólida o suficiente de nós mesmos sobre a qual possamos basear uma abordagem em relação à vida. Especialmente no momento em que o Netuno em trânsito está flutuando sobre o IC, ou cúspide da quarta casa, podemos necessitar reservar tempo para ficarmos sós. Tempo para olhar para nosso interior e fazer contato com o que estamos sentindo nas profundezas de nosso ser. Voltando nossa atenção para dentro e recuando para o interior do eu, teremos melhores condições de sintonizar nossas necessidades e impulsos mais íntimos. Quando Netuno cruza o IC, é adequado fazer um balanço de nossa vida. Responder a determinadas perguntas ajudará nesse processo. O que até agora tem sido a motivação de nossa vida? Essas motivações ainda são importantes para nós ou chegou a hora de permitir que novos impulsos e objetivos substituam nossas motivações antigas? Nossas motivações têm sido nossas mesmo? Ou terá sido fortemente influenciada por nossos pais ou pelas normas sociais? Deixando de lado aquilo que os outros querem para nós, o que nós realmente queremos? O que nossa psique quer que nos aconteça? Quando Netuno transita pelo IC, provavelmente as respostas a essas questões não surgirão rápida ou dramaticamente. Quando Urano transita essa área, é possível que acordemos um belo dia eletrizados por uma noção de quem somos e sejamos preenchidos pela certeza daquilo que queremos da vida. Netuno, entretanto, não age dessa maneira. Com Netuno, precisamos apenas ficar sós e esperar até que possamos sentir ou perceber com mais clareza os verdadeiros impulsos que brotam do nosso eu interior. Netuno não empurra e impulsiona, ele cutuca. E quando transita pela quarta casa, pede que encontremos significado e força dentro de nós mesmos, que sejamos fiéis à nossa psique, ao invés de procurar por algo lá fora, que nos diga o que ser ou o que fazer. O sentimento de que nossa vida é incompleta pode nos levar a uma reavaliação de nossos impulsos, necessidades e motivações mais profundas nesse momento. Netuno transitando pelo IC pode provocar uma indisposição profunda. Não estamos felizes com as circunstâncias que atualmente nos cercam e não nos sentimos realizados pela estrutura do tipo que criamos ou construímos para nós. Em outras palavras, estamos frustrados com a forma pela qual toda a nossa vida está organizada. A
casa 4 tem um efeito à distância sobre a 10ª casa, e é possível que uma parte de nossa frustração se relacione diretamente com sentimentos de insatisfação com o trabalho que realizamos no mundo. De fato, podemos precisar de algum tempo de férias ou longe de qualquer outro compromisso externo, com o objetivo de criarmos mais espaço para nós mesmos. Reduzindo nossas atividades externas, seremos mais capazes de respeitar o processo interno de desdobramento que nossa psique tem em mente para nós. Aquietando-nos, teremos mais capacidade de ouvir nossas necessidades e impulsos mais profundos. Nesse sentido, Netuno, transitando pelo IC, ou 4ª casa, pede que abandonemos ou sacrifiquemos parte de nosso envolvimento com o mundo externo para que possamos conversar com o nosso eu interior. Nesse momento, as memórias do passado podem ser trazidas à tona. Complexos inconscientes e padrões relacionados a experiências e condicionamentos da infância são desalojados das profundezas da psique e flutuam até a superfície da consciência. Podemos nos descobrir vivendo situações semelhantes a acontecimentos anteriores de nossa vida e desencadeando sentimentos que estiveram profundamente enterrados em nosso interior, de estágios prévios de desenvolvimento. Quando N, por exemplo, teve Netuno em trânsito em conjunção com o Sol na 4ª casa, diagnosticou-se um câncer com seu marido. Essa situação reativou uma experiência esquecida já há longo tempo. Quando ela tinha 4 anos de idade, seu pai tivera que ser internado num hospital para sofrer uma delicada cirurgia do coração. A notícia da doença do marido trouxe à tona o medo, a culpa e a insegurança que na infância haviam tomado conta dela quando da hospitalização do pai. Ao enfrentar as circunstâncias envolvendo seu marido, ela teve também que confrontar-se com emoções pendentes da infância. No processo, a compensação e compreensão psicológica de si mesma aprofundou-se e ela foi capaz de examinar e aprender mais claramente um lado dela própria que se sentia de alguma forma responsável se pessoas à sua volta ficassem doentes ou infelizes. O trânsito de Netuno sobre o seu Sol na 4ª casa foi um período difícil, mas ainda assim forneceu-lhe a oportunidade de descobrir um complexo que ela transportara dentro de si durante muitos anos e trabalhá-lo. Olhar para o nosso próprio interior é um dos mais sutis efeitos desse trânsito, mas ele também pode manifestar-se bastante concretamente em questões relacionadas com o lar e a vida pessoal. Muito frequentemente, Netuno em trânsito pela 4ª casa coincide com uma fase de ajustamentos ou sacrifícios significativos na esfera do lar. Podemos estar vivendo com pessoas que exigem cuidados ou apoio. Parentes doentes vêm morar conosco ou uma esposa, amante, filho ou companheiro com quem estamos morando pode estar passando por um momento difícil. O que se passa dentro de casa pode exaurir-nos ou exigir tanto de nossa atenção que outras áreas de nossa vida têm que ser relegadas a segundo plano. Qualquer uma dessas contingências reflete a tendência de Netuno para dissolver a separatividade ao pedir-nos que ponhamos de lado as nossas necessidades por amor de outras pessoas. Fazer isso pode ser correto e adequado sob esse trânsito, mas também temos que reconhecer e lidar com o nosso lado, que pode ficar ressentida com os sacrifícios que teremos que fazer. De certa forma, as correntes subjacentes da vida doméstica virão permeadas pelo veneno do ressentimento não admitido. Em alguns casos, normalmente, quando Netuno em trânsito na 4ª casa se opõe a planetas natais ou em trânsitos na 10ª casa,
somos pegos num conflito entre nossa vida pessoal, a quarta casa, e nossa vida profissional, a 10ª casa. Em tal situação, a maioria das pessoas pode sentir a necessidade de sacrificar o tempo a ser dedicado às atividades profissionais para cuidar de questões pessoais ou domésticas prementes. Entretanto, isso acontece ao contrário. Desistimos de um tempo que empregaríamos em nossa vida pessoal para nos dedicarmos a atividades da 10ª casa. No primeiro caso, a carreira é deixada ao lado em benefício do lar. No segundo caso, a esfera doméstico-pessoal fica comprometida em benefício da carreira. Em qualquer um dos casos, encontramos Netuno, o planeta que nos ensina sobre o sacrifício e sobre deixar as coisas acontecerem. Netuno transitando pela quarta casa poderia indicar decepções no lar. Alguém com quem vivemos está nos enganando. Ou o efeito dissolvente de Netuno poderia manifestar-se concretamente em alicerces desabando ou problemas contínuos de umidade. Essas situações, embora bastante reais, simbolizam frequentemente questões mais profundas que precisamos examinar. Por exemplo, se a casa está literalmente desabando sobre nós, o que isso nos diz sobre nosso estado de espírito psicológico? Mas se olharmos profundamente, sempre descobriremos uma surpreendente reciprocidade entre as dimensões internas e externas da vida. Em alguns poucos casos, esse trânsito coincide com uma situação em que temos de desistir completamente de uma casa. Podemos ser forçados a deixar uma casa da qual gostamos muito. Divórcio, morte de um sócio, fim de um relacionamento ou o desmantelamento de uma família poderiam significar que a estrutura de nossa vida doméstica, como a conhecemos, está se dissolvendo. Tais ocorrências podem ser a manifestação externa de um processo netuniano, a necessidade de deixar irem as velhas maneiras de ser como o objetivo de reconstruir a vida sobre novos alicerces. Conscientemente, pode ser que não optemos por isso, mas mesmo assim, Netuno não nos deixa qualquer alternativa. Nosso crescimento interior exige mudanças desse tipo nessa época. Procuramos maior integração e realização na área da carta pela qual Netuno está transitando. Um certo número de pessoas que encontrei com Netuno movendo-se através da quarta casa estava trabalhando duramente para conseguir ter uma casa mais próxima de seu ideal. Alguns estavam envolvidos na reforma de sua casa para torná-la mais bonita, confortável ou completa, o que pode ser um uso positivo e concreto desse trânsito. Cruzei também com várias pessoas que compraram uma casa quando Netuno cruzou o IC e moveu-se através da quarta casa. Uma vez que Netuno é o planeta da decepção, muitos livros de astrologia nos advertem contra tais transações durante essa época. Podemos não estar sabendo que há algo errado com a casa que estamos comprando, de forma que deveríamos tomar precauções para investigar completamente as possibilidades desse tipo. Ou então ficamos de olho numa propriedade que nos interessa muito, mas circunstâncias imprevistas acabam impedindo que a compremos. Por qualquer dessas formas, Netuno pode nos passar para trás. Entretanto, dizer que nunca deveríamos comprar uma casa ou apartamento durante esse trânsito é ir longe demais. Netuno não indica apenas desilusão e desapontamentos. Para algumas pessoas, comprar uma casa própria nessa época pode ser a realização de um sonho de uma vida inteira. Uma outra manifestação de Netuno. E, na maioria dos casos, adquirir uma propriedade é uma coisa netuniana. Estamos sob a ilusão de que a possuímos quando, na realidade, ela pertence a quem quer que tenha nos emprestado dinheiro para realizar a transação.
A quarta casa pode ser associada com um dos progenitores, muito frequentemente o pai, embora a mãe caiba melhor aqui em alguns casos. Netuno em trânsito por essa esfera pode descrever algo que o pai ou a mãe esteja atravessando. Podem estar doentes, deprimidos ou enfrentando uma mudança de vida importante, como a aposentadoria ou a perda de pessoas próximas. Podemos descobrir a religião ou começar a escrever poesias. O fato de que essas mudanças estão acontecendo quando Netuno transita pela quarta casa significa, de alguma forma, seremos afetados pela experiência que eles estão atravessando. Eles podem estar precisando de nós para que cuidemos deles, ou podemos ter que ser especialmente sensíveis e compreensíveis em relação a essa situação. Em alguns casos, esse trânsito pode coincidir com a morte do pai. Temos que literalmente deixá-lo ir. Entretanto, aquilo que os pais estão experimentando nessa época também pode ter o efeito de nos tornar mais próximos deles. Barreiras que podiam ter existido entre nós e nossos pais dissolvem-se e passamos a nos relacionar com eles de uma forma que anteriormente não era possível. Dessa forma, Netuno pode nos ajudar a curar feridas antigas em relação ao pai ou mãe, especialmente quando nos sentimos incompreendidos, pouco amados ou depreciados por eles. Em outro nível, esse trânsito também sugere nossa capacidade de encontrar o nosso pai interior, a descoberta de algo em nosso eu que pode nos dar a força e o apoio amorosos que, anteriormente, procurávamos em uma figura paterna externa a nós. Pai é algo que também pode ser compreendido como um símbolo de espírito ou Deus. E Netuno, na quarta casa, pode incitar uma busca interior para descobrirmos a fonte espiritual da vida ou para nos religarmos a ela. O que nos traz de volta a ideia de que, em sua expressão mais profunda, Netuno em trânsito por essa casa pede que voltemos nossa atenção para o interior, onde vive a nossa alma.